H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Vamos aos destaques de hoje. Agro do Rio Grande do Sul é um dos setores mais atingidos pela tragédia. Agricultura, pecuária e indústria somam prejuízos, enquanto o setor busca crédito e incentivos para reconstruir. Agricultores revelam efeitos da enxurrada em lavouras de arroz. Terras agrícolas viraram áreas de rochedos e podem nunca mais produzir neste mesmo local. As mudanças para a economia e para a política com as chuvas do Rio Grande do Sul e mais, os efeitos na logística e os impactos para o agro e o Brasil. Tudo isso e mais nesta edição do Hora H do Agro, que já está no ar. As chuvas sem precedentes que atingem o Rio Grande do Sul causam um prejuízo bilionário. Um levantamento inicial realizado pela Confederação Nacional dos Municípios calcula 7,5 bilhões de reais em perdas. A agropecuária é o setor mais afetado. Na cultura do arroz, algumas lavouras ficaram completamente debaixo d'água. A gente lembra que o estado é o maior produtor do cereal. Há relato também de lavouras de arroz que ficaram completamente tombadas. Já há casos mais graves em que o arroz e o solo foram completamente levados com as águas. Só sobrou rocha no local onde antes era uma lavoura. E na soja, os principais impactos foram sentidos na qualidade do grão devido ao aumento da umidade. Os campos ficaram submersos. A colheita está sendo feita, em alguns casos, debaixo d'água. Já os grãos de soja ficaram completamente estragados e há relatos de dificuldades na secagem devido à falta de energia elétrica. Os armazéns também chamaram a atenção pelos prejuízos que tiveram. Alguns ficaram tomados pelas águas, como os que vocês podem acompanhar pela televisão. Estruturas completamente danificadas. Além disso, há casos em que os grãos armazenados, especialmente arroz e soja, incharam tanto que a estrutura dos silos não aguentou e estourou. No milho, lavouras ficaram completamente devastadas. A enxurrada levou parte das lavouras. Já há casos de espigas totalmente danificadas, como essas que aparecem no vídeo. Há relatos também de lavouras que tombaram com a força das águas. No feijão, o produto que já havia sido colhido sofreu com a alta umidade e a perda de qualidade. No caso desta imagem aí, você pode ver as perdas no feijão preto. Ainda o caso das hortaliças, que também foram afetadas. A produção ficou totalmente debaixo d'água. Lamentável essa imagem, hein? Algumas foram levadas com a força das enchentes. E as perdas também acontecem na produção de leite. As estruturas para ordenha do rebanho ficaram completamente alagadas. Espaços destinados aos animais também foram destruídos. Na avicultura, barracões ficaram destruídos e aves acabaram morrendo em função do alagamento, um tamanho prejuízo na infraestrutura também do estado. As imagens são bastante impactantes. O agricultor Ademar Koschenborger, de Cachoeira do Sul, fez um relato do que ele passou. Ele foi resgatado por conhecidos, mas a produção de arroz, de soja e pecuária ficou devastada. Ele segue ilhado em uma área mais alta, inclusive ele gravou um vídeo para a gente conferir. Vamos ver. Estamos aqui em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, na localidade de Porteira 7, onde estão nossas áreas produtoras de arroz, de soja e de pecuária. Nós fomos resgatados dessa imensidão de água aqui que estava chegando, né, por voluntários aí, amigos de empresa de Cachoeira do Sul, com barco, um jet ski. E desde aí não conseguimos mais ter acesso às nossas propriedades. Pelo que dá para ver, ficou todo o patrimônio nosso, dos nossos empregados, os automóveis,
todos os tratores, todos os equipamentos, tudo que é usado para produzir alimento, tudo que nós tínhamos, que foi herança dos nossos antecessores, foi tudo submerso debaixo d'água. Em questão de 2, 3 dias, choveu em torno de 750 milímetros. Isto aí devastou toda a nossa região aqui. Não tem um canal, não tem um dreno d'água que não foi destruído. Estamos aqui ainda sem energia, já desde o dia anterior ao que nós saímos, desde quarta-feira, semana passada, sem energia, sem internet, né? Estamos com enorme dificuldade de alimentos, pois estamos numa região de difícil acesso, porque as estradas foram todas destruídas, né? A nossa produção tem parte que está nos silos, aqui da região central, falo agora em nome da região central. Somos responsáveis aqui por produção em torno de 10% da produção de arroz, né? Teve uma parte que estava nos silos, a outra parte ainda estava por colher. O que nos preocupa é todo o nosso maquinário que foi destruído aqui em toda a região central do estado, desde casa de moradia, né? Desde automóveis, canais, rede de luz, temos lavouras devastadas que não existe mais onde plantar. Então essa situação é muito preocupante, né? Precisamos de muito recurso e de muita união aí para começar praticamente do zero, porque até a roupa do corpo, nós saímos só com a roupa do corpo e um saco de comida, porque não deu tempo. O que levaria em torno de 7 dias para encheu em menos de 5 horas. Então a situação ficou mais desesperadora ainda. Ademar, muito obrigada pelo seu relato. A gente fica muito impactado em observar tudo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A gente vai continuar o nosso trabalho aqui para levar informação e tentar de alguma forma contribuir para vocês superarem esse momento e reconstruírem tudo o que for preciso. Obrigada pelo relato, Ademar. O Rio Grande do Sul, ele é um importante estado no agronegócio brasileiro. Para você ter uma ideia, o estado é o 3º maior produtor de suínos, é o 4º maior produtor de aves, é o 5º maior de ovos e na produção de bovinos ele alcança a 8ª posição. Na agricultura é o maior produtor de arroz e está entre os 3 principais produtores da soja brasileira. A gente vai agora tratar da situação no Rio Grande do Sul, dos impactos, perspectivas, trazendo 2 convidados que conhecem muito bem o assunto. O César de Castro, que é consultor agro do Itaú BBA. Seja muito bem-vindo, César. Obrigado pelo convite, Kelly. Prazer falar com você. Obrigada. E Ricardo Santin, que é presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Santin, seja muito bem-vindo. Obrigado, Kelly. Prazer estar aqui com você para poder relatar um pouco do que estamos enfrentando aqui no Rio Grande do Sul. De fato, eu vou inverter um pouquinho, César, e pedir a sua licença, já que a gente está contando com o Santin direto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para que você comece esse painel nos contando qual é a situação que você viu, o que está acontecendo com o agro, com as famílias. A gente, claro que o noticiário está cheio dessas informações, mas o seu olhar é um olhar especializado e a gente gostaria de te ouvir. Olha, Kellen, é uma situação terrível, para não dizer outra coisa. Estou te falando aqui com o coração apertado de ver a chuva voltar, aqui atrás de mim na janela, forte. Ontem, um dia de sol, as pessoas começavam a limpar um pouco as coisas, agora volta a chuva, com previsão de chover mais de 150 milímetros nos próximos 4, 5 dias, o que é muito desastroso. Nós vemos aqui, eu que fiz ontem uma viagem de carro, de Floripa para cá, que é a única maneira de chegar aqui no Rio Grande do Sul. O centro está ilhado, o interior devastado. Você mostrou aí, né? A gente ainda está levantando o número de suínos e o número de aves que pereceram, são números bem impactantes. A boa notícia é que as plantas começaram a voltar a trabalhar, né, com menores capacidades, mas começam a colocar e aí você não tem mais aquele risco iminente que era de desabastecimento na área da proteína. Mas é um impacto absolutamente estrondoso. Você vê, hoje as pessoas estão se mudando para o litoral, onde tem água. Tem vários locais de Porto Alegre que ainda não tem água e luz, energia, e é uma luta. Agora, hoje, para você saber, a prefeitura está derrubando uma passarela de pedestres na entrada da cidade para construir uma nova via para poder entrar os caminhões com mantimentos. E no interior, tem lugares que se foi a cidade. Os números de aves que foram impactadas, a gente fala em 1 milhão. E isto vai demorar um pouco para recuperar toda essa cadeia. Mas a gente está aí, o Rio Grande é forte, é resiliente, passou por outras e vai conseguir vender, porque eu acho que de tudo isso, se há uma coisa boa que a gente pode falar, Kellen, aqui, para todos os ouvintes do Hora H do Agro, é a solidariedade. Solidariedade, ela impacta a gente.
aqui do mundo, do Brasil. É coisa bonita de ver as pessoas, às vezes, funcionários que perderam toda a sua casa e estão indo no hospital, na polícia, resgatar os outros. Tem nada nem para onde voltar, mas não param de ajudar. Então isso é uma coisa bonita. Concordo muito com você, Santin. A gente vê muita solidariedade e o valor da vida humana, né? Tem pessoas que perderam tudo de bem material, mas estão com palavras de fé, com palavras de força para ajudar outras pessoas que perderam também os bens materiais, mas que estão com a vida humana. E isso realmente é muito, muito impactante. O Santin trouxe para a gente, além dos relatos de qual é a situação no Rio Grande do Sul e também da chuva que volta nesses últimos dias, agora, desde sexta-feira, dizendo que as plantas já retomaram atividades. Algumas plantas frigoríficas estavam com as atividades interrompidas e o risco de desabastecimento de algumas proteínas estava chamando a nossa atenção. E o Santin já trouxe também milhões de aves impactadas, ou seja, a morte desses animais. A gente volta com você, Santin, agora daqui a pouco. Antes eu quero ouvir você, César, que cobre o setor do agro há muito tempo. Quais são os impactos dessa tragédia no Rio Grande do Sul que vocês já puderam observar, não só no setor de proteína, mas também de grãos e de outros alimentos? Oi, Kellen. Olha, o que nós temos mais nos preocupado aqui, né, pensando só no mundo agro, pensando nas produções, né, claro que toda essa história, os impactos no agro acabam sendo secundários à tragédia humana, né, assim dizendo. Nós estamos muito preocupados com as chuvas que estão previstas para os próximos dias, né? Até a próxima segunda-feira deve ter um aumento dos volumes e essa chuva deve descer, né, para o sul do estado. No entanto, pensando no agronegócio, a nossa preocupação maior está na infraestrutura e na logística, né? A reconstrução dos acessos às fazendas para que possa ter o direcionamento de rações, para que possa retirar os animais que estavam prontos, para que se possa ter uma mínima fluidez, levar alimentos, água para os animais, para as pessoas. Isso acho que é o mais crítico. Muito dos impactos que podem vir vão depender muito da questão logística e dessa infraestrutura. Claro que para reconstruir tudo como estava vai demorar muito tempo, mas operações de emergência para permitir a fluidez, né, de mercadorias, animais, é o mais importante nesse momento. Nós achamos, né, bastante precipitado falar em desabastecimento e grandes impactos inflacionários, dado que o país é muito grande. Entretanto, alguns produtos, sim, realmente nos preocupam muito. O principal deles é o arroz, né, dado o fato de que o Rio Grande do Sul produz, né, representa 77% do arroz irrigado do Brasil, é uma parcela relevante. A safra ela já tinha um crescimento pequeno, né, projetada no Brasil em relação ao ano passado, talvez agora fique mais parecido com o número. Nós entendemos que tem mercadoria, tá? Obviamente o que não foi colhido sofre um grande risco de se perder tudo, isso vale para o arroz, para a soja, vai depender muito da dimensão dessas chuvas, né, que estão por vir aí nas áreas remanescentes. Parece muito complicado colher a soja nessa condição, né? Ela vai perder muito qualidade, mas nós entendemos que tem condição de fazer um remanejamento, a logística, né, e como o Ricardo comentou, a solidariedade vai permitir as ações serem mais rápidas do que numa condição normal. Então, é possível que a gente tenha uma mínima organização dessa logística de arroz para poder, né, retirar dos armazéns o que já tinha sido colhido e direcionar para outras regiões do país. Eu acho que esse setor ele é bem relevante. Muito Mas, bem. Sem dúvida, nós vamos ver grandes impactos, né, em diversas cadeias pela capilaridade, né, do Rio Grande do Sul em muitos setores, embora de muito difícil dimensionamento do tamanho. Certamente alguns produtores vão sucumbir, não tem como, produtores pequenos que perderam tudo, em alguns setores, né, de uma dinâmica mais difícil, como o leite, por exemplo. Certamente nós vamos ver casos muito críticos, vai aumentar as perdas, né, a saída de alguns produtores, mas num nível Brasil macro, a gente deve ter no devido momento um reequilíbrio dessa situação. Alguns produtos como o arroz já estão subindo, né, obviamente isso era de se esperar. No Rio Grande do Sul especialmente, essa situação vai ser mais complicada no curto prazo, mas a gente entende que com calma, no devido momento, a gente deve ver a situação regularizando da distribuição dos alimentos e proteínas e
sem grandes impactos em nível nacional. Tá? César, você algumas vezes mencionou aqui o arroz como um dos alimentos que pode sofrer o maior impacto em preço no curto prazo. Lembrando a nossa audiência, Rio Grande do Sul é o principal estado produtor de arroz do Brasil. Parte da produção foi impactada e a pressão altista nos preços, inclusive, César, virou tema para o governo, que tomou algumas providências para facilitar a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz. Essa medida, ela vai impactar o mercado brasileiro, gerando queda no preço do arroz? Porque eu ouvi você dizendo que os preços do arroz já estão subindo. Com essa medida do governo para facilitar a importação de 1 milhão pela Conab, de até 1 milhão, qual vai ser o efeito? Eu acredito que essa medida ela tem o poder mais de evitar uma especulação muito forte e evitar desequilíbrios de curto prazo, Kellen. Rigorosamente falando, pelo tamanho da safra que nós esperávamos colher, né? Ao redor de 10,5 milhões de toneladas, sendo 7,5 no Rio Grande do Sul. Esses 7,5 não vão acontecer. O ano passado foi na ordem de 7 milhões de toneladas. Talvez a gente tenha uma safra no Rio Grande do Sul menor que a do ano passado, mas ainda é longe de um caso de desabastecimento. Okay. Eu acho que a medida ela busca mais, eventualmente, criar um ambiente para que se não tenha especulação e oportunismo dentro dessa história. Mas pensando no volume de importação e vis-à-vis o que aparentemente pode ser as perdas, não é algo necessariamente determinante para a gente ver uma normalização do mercado. Tá? Eu acho que essa subida ela vai acontecer, os preços do arroz já vinham elevados, e a medida evita que tenha uma explosão e, sobretudo, pânico, né, da população de correr aos supermercados, fazer aquele movimento que a gente viu no início da pandemia, que pelo que a gente tem de arroz disponível, colhido, daria para perfeitamente seguir a vida. Mas eu acho que é mais o risco de não ser possível movimentar isso e faz com que o governo tenha também seu olhar aí sensível, um produto muito importante, né, e que tem outras razões, obviamente, políticas que envolvem essa decisão. Então, nem tanto o volume em si, a necessidade dele, mas mais a tentativa de conter oportunismo e especulação exagerada. Muito obrigada, César. Santin, no começo da nossa conversa você falou que algumas plantas frigoríficas voltaram a trabalhar e disse também que há milhões de aves, né, que acabaram morrendo, foram mortas em função dos alagamentos. O risco de desabastecimento que a própria BPA chamou a atenção que poderia acontecer para aves e suínos, proteína nos supermercados, esse risco foi descartado ou ele ainda permanece em algumas áreas, por exemplo, do Rio Grande do Sul? Não, o risco já está afastado. Acho que o retorno, né, das plantas a trabalhar, quando a gente nominou que poderia haver um risco de desabastecimento, olhávamos a extensão imediata dessa enchente e não se sabia quanto tempo isso ia durar. Ou seja, o César colocou aí, a grande dificuldade é levar ração para os animais, e aí sim, se a gente não conseguisse fazer isso, por enquanto você olhava o número de barreiras e pontes que caíram aqui, você, no primeiro momento, achava que não ia conseguir recompor. Mas o Estado, as próprias comunidades foram lá retirar barreiras, reabriram trajetos alternativos, utilizando a solidariedade das comunidades, as empresas, uma empresa estava alimentando os animais da concorrência e a outra alimentando reciprocamente. Então, isso tudo conseguiu fazer com que a gente mantivesse essa estrutura mínima. Hoje, há plantas, digamos, daquelas 10 que haviam sido fechadas, ao menos hoje só 2 estão fechadas e outras estão com capacidades menores, mas já assegura o atendimento mínimo sem risco de desabastecimento. E tampouco para o Brasil, já que o Rio Grande do Sul é um estado que importava produtos dos outros estados. Vinha produtos do Paraná e de Santa Catarina para cá para ajudar no consumo, e o Rio Grande era grande exportador também. Então essas equações vão equilibrar, a gente já não vê mais um perigo de desabastecimento local. Pode haver sim comprometimento de abastecimento por questões logísticas e aquelas coisas. Olha, nós temos infelizmente 116 mortes, 143 desaparecidos ainda, e tem 327 mil pessoas desalojadas, 80 mil dentro de abrigos, sabe? Então você tem também uma dificuldade de que a mão de obra volte integralmente nas plantas, mas voltando a funcionar, isso já dá pelo menos a segurança de que não vai faltar comida para as pessoas. Muito bem. Então esse é o ponto, Kelly. A gente sabe que é difícil,
não é agora também, não é que termina, se aparecer o sol amanhã, termina o problema. Esse é um problema de um ano inteiro, mas vamos cuidar para que isso seja resolvido, e o fato da retomada garante que a gente tenha pelo menos o produto minimamente necessário para abastecer o Rio Grande do Sul. Há pouco a gente ouviu o César falar sobre risco de alta do preço do arroz. A carne vai subir no Brasil em função de todos esses impactos? A segunda pergunta que eu também faço é impacto em exportação. Você mencionava a relevância da exportação do Rio Grande do Sul para essas proteínas. Sim, ela vai ter um pequeno impacto. A gente tem algumas empresas fazendo hoje, mantendo um pouco da exportação, mas uma empresa me relatou hoje que para chegar um contêiner no porto tem que fazer 420 quilômetros a mais do que os 180 que fazia normalmente. Veja que é um esforço sobre-humano, de custo e tudo mais para garantir contratos, para tentar deixar minimamente manter o fluxo. Mas vai ter impacto nas exportações, sim. O Rio Grande é um grande exportador de carne de aves, grande exportador de carne suína também, segundo maior exportador de carne suína. Isso vai ter reflexo nessa balança, mas lógico, a priorização nesse momento é manter comida na mesa dos brasileiros. Quanto ao preço, a gente espera que no Brasil não tenha tantos impactos, naturalmente que essa quantidade que o Rio Grande do Sul pode demorar um pouco mais para recuperar a sua produção, ela vai ser buscada nos outros estados. E além da oferta e da demanda, ela acaba tendo pequenos reflexos pontuais. Mas não é nada que vá fazer uma explosão de preço nas prateleiras, salvo especulações, que não é do nosso setor, tenho certeza, e eu tenho certeza que maior parte do varejo brasileiro também não vai dar razão para especulação nesse momento, que é um momento de muita ajuda e colaboração dentro do país. Muito bem. César, dentro desse cenário em que a gente está aqui observando a sua fala em relação à infraestrutura, logística, e o Santin de alguma maneira confirma tudo isso quando ele diz que as exportações, né, de proteínas podem ser impactadas lá no Rio Grande do Sul. A minha pergunta para você é, a soja é bastante importante no Rio Grande do Sul. O Itaú BBA vai revisar para baixo a produção nacional, a estimativa, e qual é o segundo maior impacto de toda essa tragédia no Rio Grande do Sul para o agro? Sim, Kelly, a gente deve revisar para baixo, né? Nosso número aqui é que uma perda potencial adicional, tá? Talvez de 3 milhões de toneladas, né? Pensando no que não foi colhido, pensando se tudo isso eventualmente virar perda. A gente sabe que os impactos foram diferentes em regiões. Nosso time lá do Rio Grande do Sul, né, nós conversamos hoje mais cedo com todos lá e são bem diferentes o impacto, né, até aqui. Resta ver como é que vão ser essas chuvas dos próximos dias, mas sim, a gente deve revisar um pouco para baixo. Mas no caso da soja é importante lembrar, Kellen, que a gente ainda trabalhava, né, antes das chuvas, com o Brasil tendo colhido, né, na safra 23, 24, 153 milhões de toneladas de soja. Isso, junto com as 50 que a Argentina vai provavelmente colher, ainda significa no mundo entre 16 e 18 milhões de toneladas de soja a mais em relação ao ano passado. Então, essa redução que a gente provavelmente deve fazer, ela não muda a história substancialmente da soja para um cenário mais apertado. Ela diminui um pouco o resultado aqui da safra brasileira, mas também não substancialmente, lembrando que quase 80% da soja no Rio Grande do Sul já estava colhida, mas sim tem algo a mais aí para ser reduzido nos números que a gente vinha trabalhando aqui. Então esse é o principal ponto. Eu destacaria o segundo setor, né? Acho que o arroz, a soja são os mais importantes, o milho preocupa pouco, né? Grande parte da primeira safra já tinha sido colhida também no contexto nacional e sobretudo com a safrinha vindo muito bem, né, na maior parte dos estados, não é um grande problema, talvez uma redução adicional aí de 500 mil toneladas, numa safra de 122, 123, que é o que a gente trabalha, não é tão preocupante. Eu adicionaria mais as proteínas mesmo, né, a depender do tempo, né, que a gente vai ver para tudo se restabelecer, eventualmente a reconstrução também das aves matrizes, né, tudo isso não é só o ciclo de alojamento do pintinho até o frango, né, no suíno também às vezes tem um ciclo um pouco maior, desde os leitões, então isso a gente ainda não tem muito claro. O Rio Grande do Sul é importante em suínos, né, 17% da produção nacional, então esses setores preocupam. Eu colocaria também o leite, também pela relevância do Estado, como uma cadeia que pode ter alguma redução aí na margem, mas que
pensando mais adiante, a gente tende a ver uma normalização disso. Então, principal, o arroz, o trigo, felizmente, né, apesar da relevância, né, de 45% do estado, não tinha sido plantado ainda, não tem aqui perdas, né, não foi plantado, e as proteínas também, né, junto com a soja que você comentou. Muito bem, gente, eu quero agradecer demais Ricardo Santin, César de Castro, por estarem conosco nesse momento tão delicado, trazendo as informações mais relevantes possíveis para ajudar a nossa comunidade, a nossa audiência. Santin, desejo a você um bom fim de semana e eu sei que você está em Porto Alegre, um lugar que está passando por essas dificuldades. Fica aqui a nossa palavra também de solidariedade para todos aí do estado. Obrigado, Kellen. Eu, saindo daqui da entrevista, vou ajudar um abrigo aqui perto, que tem 2 aqui perto da minha casa, mas eu quero dizer para nossos ouvintes e espectadores que o nosso setor está fazendo o seu melhor para não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros. Nós vamos continuar aqui resiliente, lutando. O César colocou bem, às vezes a extensão é um pouco maior, mas a gente está aí, vai deixar, não vai ninguém passar falta de produto, porque o setor já está se recuperando e vamos conseguir fazer isso com muito esforço. Um abraço aí a todos, obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, a gente sabe da força do campo, vocês já deram exemplos de muito bem sucedida logística e enfrentamento das adversidades na pandemia, eu tenho certeza que não vai ser diferente agora. Obrigada, Santin. César, sua palavra final. Muito obrigado, Kelly. Só te agradecer, dizer também que nós aqui do Banco Itaú estamos bastante atentos e tentando ajudar ao máximo possível, não só nossos clientes com essa situação toda, que obviamente muitos foram atingidos, mas toda a população, né? Assim como fizemos na pandemia, nosso objetivo é tentar primeiro trazer luz para essas pessoas que foram muito atingidas e ficamos à disposição aqui de você e de todos como pudermos ajudar. Da mesma forma, César, obrigada pelas informações, obrigada pela companhia. Fiquem bem, se cuidem. Até a próxima, gente. E na semana, entidades do agro do Rio Grande do Sul se uniram com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e com secretários da pasta para pedir ajuda ao setor. Foi o caso da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul e da Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB. Entre os pedidos realizados pela Farsul estão a prorrogação de todas as parcelas de custeio, investimento e comercialização, crédito de reconstrução para reinvestimento e capital de giro, crédito para reinvestimento destinado à reconstrução da estrutura produtiva, podendo ser empregado em bens de capital, benfeitoria ou infraestrutura, e crédito de giro destinado a permitir a redução da alavancagem dos produtores rurais. O Ministério da Agricultura anunciou ações como o envio de proposta ao Conselho Monetário Nacional para suspender os pagamentos das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul por 90 dias e também a publicação de uma medida provisória que libera a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz pela Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Tudo isso já foi publicado no caso do arroz. O BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou a suspensão por 12 meses do pagamento de dívidas de produtores rurais do Rio Grande do Sul. Vamos conversar com o Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Da Luz, seja muito bem-vindo. Você que fala com a gente direto do Rio Grande do Sul. Como é que o Estado vai fazer para se reconstruir? Quais são as suas perspectivas nesse momento? Bom, Kellen, primeiro prazer estar contigo na Hora H do Agro, uma pena que nessa circunstância eu não tenho dúvida que o Estado vai se reconstruir, até porque nós, com toda a solidariedade, com todo o apoio, com tudo que nós estamos recebendo de energia positiva, de doações e, sobretudo, com essa demonstração que nós somos um país e uma nação, a partir do que está acontecendo, nós não temos dúvida que nós vamos nos reconstruir. Agora, é evidente que é importante, Kellen, nós termos uma participação do governo bastante efetiva. Afinal de contas, para nós termos uma ideia, por ano, nós pagamos 65 bilhões de impostos federais, os quais voltam para o estado do Rio Grande do Sul 13. Ou seja, ficam 52 bilhões de reais em Brasília, né, que o Rio Grande do Sul manda para Brasília, para ajudar a Brasília a desenvolver esse país maravilhoso que nós temos. Agora, é momento de nós entendermos que o que se passou no Rio Grande do Sul é um evento completamente fora do comum e vai precisar de um apoio, portanto, também fora do comum, não só das pessoas, mas também do governo.
Você me dá o link para eu te perguntar como você avalia as medidas anunciadas pelo governo federal até o momento para o Estado. A gente tem, objetivamente, uma medida que favorece a importação do arroz, outra que é uma expectativa de prorrogação do pagamento de dívidas rurais por 90 dias e tem ainda o BNDES deixando 12 meses, né, de prazo para que sejam pagas as parcelas de crédito. Essas medidas não são suficientes. O que mais precisa ser feito no curto prazo? Não, elas não são suficientes de fato, Kellen. Bom, primeiro eu vou falar do pacote geral que o governo ele trouxe, né? Em primeiro lugar, o governo foi bastante ágil. Na quinta-feira fez uma coletiva, o ministro da Fazenda já fez uma série de anúncios importantes mas nós temos que entendê-los como iniciais, né? São 51 bilhões de reais, mas do governo mesmo, 7. Porque 35 bilhões, por exemplo, são recursos que as empresas vão tomar no mercado, são empréstimos que as empresas vão fazer, e o papel do governo é criar um fundo garantidor ali para diminuir o juro, mas não é dinheiro que o governo está colocando, né? Nós temos ali também retirada do fundo de garantia, antecipação de imposto de renda, enfim, são medidas, devolver o dinheiro para o dono, né? Então, do governo mesmo, são 7. Mas eu não tenho dúvida que são iniciais, porque nós vamos precisar aportes muito mais significativos para fazer toda a reconstrução, sobretudo infraestrutural. Precisa vir dinheiro para o governo do Estado, o governo do Estado está perdendo muita receita, para os municípios, que estão perdendo muita receita nesse momento, e vão ter muito gasto para fazer a infraestrutura. A gente precisa algo parecido com o que foi na época da pandemia, né? Talvez até um pouco mais intenso. E por que no agro, Kellen, nós temos que também ter um olhar diferenciado? Numa estiagem, que é um drama, uma estiagem, sabe bem, você sempre trouxe aqui para os seus telespectadores a realidade do que é uma estiagem. Agora, uma estiagem, eu perco o que eu produzi. Neste evento, os produtores perderam o que produziram, perderam o solo. Tem propriedades que estão sem solo, ficou só pedra no local. Eles não têm nem onde plantar. Se perdeu máquinas, implementos, as perdas, aquilo que eu preciso para produzir de novo foi perdido. Então, a diferença ela tem que ser percebida e as políticas desenhadas. Nós tivemos um anúncio para a agricultura familiar e Pronamp, um anúncio interessante, eu acho que é um bom começo. Não deve findar aí, 10 anos para o pessoal do Pronamp, 8 anos para o pessoal do Pronaf, juros mais baratos, carência, acho que é um bom começo. Agora, os demais produtores completamente aguardando um anúncio. Temos nos reunidos com o ministro Fávaro periodicamente, que ele tem inclusive sendo muito pontual conosco, tem participado das nossas reuniões, estamos construindo, mas por enquanto nós só temos um anúncio de uma prorrogação das contas que vencem agora, passando elas para 15 de agosto. Nada além disso. Estamos no aguardo de um parcelamento para os demais produtores. E é muito importante porque tem tanto a se fazer que o crédito nesse momento vai dar um alívio ou até um norte para começar essa reconstrução. Um outro aspecto importante, seguro rural. É um tema que tem sido tratado com um certo desleixo nas políticas públicas. Como vai ser o acesso ao seguro rural para quem foi atingido por esse evento extremo e qual é a sua perspectiva futura? Pois é, Kellen, se nós tivéssemos seguro rural, nós não estávamos discutindo renegociação de dívidas. Nós não estávamos discutindo aqui participação do governo, né? Só que no último Plano Safra, e você certamente lembra bem, a palavra, no anúncio do Plano Safra, o termo seguro sequer foi citado em nenhuma das falas. E nem sequer constava no material do governo. E os valores, eles caíram de 2 bilhões para 1 bilhão e 300, justamente quando o custo aumentou. Então, e no Rio Grande do Sul, os produtores ficaram praticamente sem seguro. E como se isso não bastasse, o Proagro foi completamente desidratado, descaracterizado.
Ninguém imaginava que aconteceu o que aconteceu, mas aconteceu. E agora a conta do governo vai ser maior, justamente porque não teve o cuidado com o seguro que deveria ter. Então, o ministro Fávaro já anunciou numa reunião nossa que só para o Rio Grande do Sul terá 500 milhões no ano que vem, e é importante, porque nenhuma seguradora vai vir para cá depois de tudo que se passou se não tiver um apoio diferenciado. A quantidade de eventos climáticos nos últimos anos aí no Rio Grande do Sul, né? Eventos de Laninha, de El Niño e agora essa grande enchente chamam a nossa atenção para a urgência de que o seguro rural funcione no Brasil. Daluz, muito obrigada por trazer para a gente os detalhes aí do nosso estado, né? Gaúchos que somos, e a gente, claro, vai trazer mais informações para toda a nossa audiência sempre que possível. A gente conta com você, bom trabalho por aí. Obrigado, Kellen. Sempre prazer estar contigo na Hora H do Agro, mesmo numa situação dessas. Muito obrigada pelas informações. Vamos em frente. Obrigada, um abraço. A Frente Parlamentar da Agropecuária também se mobilizou e enviou um ofício à Casa Civil e a outros ministérios como o da Economia, Planejamento e Agricultura pedindo ações do governo. O documento possui 13 pedidos, entre eles estão a suspensão imediata dos pagamentos de parcelas de crédito de custeio, investimento, comercialização por 12 meses, renegociação de dívidas de custeio, investimento, desenvolvimento e implementação de uma política de seguro rural e suspensão de tributos e contribuições sobre agricultores, entre outras ações. A gente vai direto até Brasília para entender como essa tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul está repercutindo por lá. Eu converso agora com Cristiano Noronha, vice-presidente da consultoria Arco Advice. Cristiano, seja muito bem-vindo à Hora H do Agro. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Cristiano. Conta pra gente como essa tragédia do Rio Grande do Sul impactou as articulações aí em Brasília, olhando especialmente para a bancada do agro diante dessa catástrofe que a gente está aqui discutindo e pedindo auxílio do governo federal para mais recursos, ajuda para reconstruir, né? Exato, Kelly. Houve a grande preocupação da bancada do agro, inclusive eles prepararam, né, a Frente Parlamentar do Agro preparou uma lista de ações que pediam ali ajuda do governo federal, especialmente para pequenos produtores, e a grande preocupação dele é com relação à questão do crédito e recurso financeiro, né? Ajuda, adiamento de pagamento, por exemplo, também de dívidas, os esforços ali na reconstrução de um auxílio financeiro, basicamente, para os agricultores, né? Então, a grande demanda do agro veio nessa direção, porque existe uma preocupação com a economia. Se a gente olhar a economia do Rio Grande do Sul, muito centralizada no agro, né? Então, havia, inclusive, uma projeção da Federação da Indústria para um crescimento de 4,7% no estado do Rio Grande do Sul, do PIB, nesse ano, e esse crescimento pode ser reduzido drasticamente, com um tombo de 4%. Então, economicamente, o Estado vai sofrer muito, e aí essa preocupação, portanto, da concessão de crédito e liberação de recursos para o setor. É realmente um impacto tremendo, menos 4% é o que você está estimando de consequência neste momento para o Rio Grande do Sul. Cristiano, como é que essas enchentes lá no estado gaúcho vão afetar o andamento das pautas econômicas aí no Congresso Nacional? Bom, o grande tema econômico aqui é a questão da reforma tributária, né? Então, o Congresso, nesse momento, ele está discutindo a criação de grupos de trabalho para fatiar a reforma tributária, porque é um projeto extremamente complexo, e agora essas discussões elas não devem ser afetadas pelo que aconteceu no Rio Grande do Sul, porque, como eu disse, como essa regulamentação acabou de chegar, vai ser criado ali um grupo menor, um colegiado menor, né? Eu não acredito que tenha tanto impacto, né? Agora, o que eventualmente pode acontecer, a gente teria eventualmente aí um recesso do Congresso Nacional, até por conta das eleições municipais, as atividades são paralisadas. O que pode acontecer por conta dessa tragédia
tragédia que aconteceu, aumentar a pressão para que determinadas medidas elas sejam analisadas pelo Congresso voltado para o setor. Então, eu não acredito que haja uma paralisação do debate econômico, mas sim a inclusão de temas que possam ajudar o Rio Grande do Sul nesse momento. Pautas que possam ajudar o Rio Grande do Sul do ponto de vista econômico. Agora, há também alguma pressão de setores mais ligados a questões ambientais para alguma mudança no sentido de legislações para impedir novos eventos climáticos como esse ou fazer algum tipo de medida nessa direção? Olha, eu acho que esse não é o momento, né? Como eu disse, a bancada do agro, por exemplo, ela se movimentou para você garantir recursos. Então, a liberação de FGTS, questão do PRONAMP, suspensão de dívida rural, pagamento de impostos. Então, essas coisas que está sendo pautado para votar no Congresso Nacional o uso do Fundo de Mudanças Climáticas, por exemplo, também para prevenção de desastres. Então, eu não acredito que vai haver uma pauta que necessariamente prejudique o agro por questões, enfim, porque não dá para culpar o agronegócio pelo que aconteceu. Isso é uma conjunção de fatores e as cidades hoje elas têm que estar muito bem preparadas para lidar com esse tipo de situação, né? Então, o que a gente vê nesse momento é o Congresso se mobilizando para como disponibilizar recursos, como esse uso do Fundo do Clima, por exemplo, para também ser utilizado nessa contenção de desastres. Uma última pergunta, Cristiano, nesse contexto em que há uma expectativa de que o governo coloque recursos para socorrer o Rio Grande do Sul, começaram algumas discussões sobre impactos de afrouxamento fiscal e também um atraso na curva de queda de juros aqui no Brasil. É isso que você espera? Olha, houve uma grande preocupação, Kellen, porque houve a aprovação de uma norma que você possa furar ou retirar da meta fiscal, né, esses gastos com situações como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Então, isso, obviamente, dentro de um contexto onde o governo já estava com dificuldade na questão fiscal, a gente está vendo aí a batalha do ministro Fernando Haddad, por exemplo, por recursos, foi mais um ingrediente de preocupação no mercado. Não que o mercado seja insensível em relação a isso. Nesses momentos, até, o Brasil já gastou muito dinheiro, por exemplo, por conta da pandemia, e o mercado assimilou isso bem. É necessário que se faça. O problema é como se faz e em paralelo, o que o governo faz para conter também o déficit público que é alto. Então, o gasto público ele é um dos fatores que interfere na decisão do Banco Central de baixar os juros, né? Então, obviamente que isso aí entrou também no radar do mercado financeiro. Muito obrigada, Cristiano Noronha, vice-presidente da consultoria Arco Advice, por nos atualizar das repercussões em Brasília e também na economia. Volte sempre. Obrigado, estou sempre à disposição. Obrigada a você, até a próxima. Depois do intervalo, vamos acompanhar que lavouras inteiras foram levadas com a enxurrada no Rio Grande do Sul e só sobrou pedra, é isso mesmo, pedra na região onde antes era lavoura, e especialistas indicam que vai haver uma reconfiguração nas áreas de agro no estado gaúcho e há regiões que não devem nem conseguir voltar a produzir nessas lavouras. E mais os impactos das perdas de infraestrutura. Tem tudo isso, tem muito mais. Eu espero você. Até. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja são grandes ameaças à produtividade, mas elas não resistem à força da solução inovadora da Yara. Agora é com Sugoi, o avassalador.
o fungicida que traz a praticidade do protetor na fórmula, com o máximo poder da tripla ação contra as doenças da soja. Sugoi é da Irrara. Produtos apenas sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui o cartão vermelho é para os juros. Dê o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus, a estrada da conquista começa aqui. Sabia que o Brasil é um dos maiores produtores de soja e milho no mundo? Esse mercado movimenta mais de 70 bilhões de dólares anualmente e tem muitas oportunidades. Com o curso de comercialização de soja e milho da NIL, você aprende a negociar preços em bolsas internacionais e proteger seu capital. O professor João Birkan tem mais de 60 anos de experiência e vai te ensinar como ganhar dinheiro no agronegócio. Quero garantir uma taxa melhor do dólar para daqui a 12 meses. Esse curso é ideal para você que quer trabalhar com trading de soja e milho no mercado financeiro e para você que é produtor e quer potencializar os lucros com sua safra. Ingresse no setor que mais cresce no Brasil. Acesse nilcursos.com.br e inscreva-se. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com o Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Um levantamento realizado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, Departamento de Estradas e Rodagem e Polícia Rodoviária Federal indicava que até sexta-feira, que é o dia em que estamos gravando o Hora H do Agro, havia centenas de rodovias federais e estaduais com bloqueio total e bloqueio parcial. Nesta tela é possível ver muitos bloqueios, especialmente na região central do estado, que foi a mais atingida. As sinalizações em vermelho representam os bloqueios totais e em amarelo os bloqueios parciais. A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, ANEC, disse que devido às dificuldades logísticas, houve um aumento do trajeto rodoviário em cerca de 400 quilômetros. A associação relatou dificuldades para complementar cargas de soja em navios vindos da Argentina por conta do atraso na chegada do produto ao porto. Havia também dificuldade de abastecimento de combustível dos navios no porto de Rio Grande. Já a Bunge informou que suspendeu temporariamente as atividades da unidade de esmagamento de soja e de seu terminal portuário Rio Grande. A suspensão das atividades é uma medida preventiva e foi tomada em razão das previsões de cheias na região nos próximos dias. Vamos à logística do estado do Rio Grande do Sul, conversando com Edeon Vaz, que é diretor executivo do Movimento Pro Logística. Edeon, seja muito bem-vindo. Em quanto tempo você acredita que o Rio Grande do Sul vai conseguir reconstruir toda a infraestrutura? Kellen, nós temos que considerar as medidas emergenciais, ou seja, que dará tráfego às principais rodovias do Rio Grande do Sul. Isso leva um mês e meio, no meu cálculo. E nós temos a recuperação efetiva. Tem trechos que vão levar de um ano e meio. Porque isso são obras grandes, obras demoradas, que vão ter que ser refeitas. Agora, o dano mesmo nessa região alagada, nós só vamos sentir depois que as águas baixarem, né? Uma vez que, enquanto está cheio, você não consegue visualizar o tamanho do problema. E como é que nós temos informações... Pois não. Nós temos informações que o DENIT está atuando de forma muito forte, assim como as concessionárias, nas rodovias federais e também nas concessões estaduais. Vamos ver como é que vai se conseguir evoluir com esse tamanho de problema. Como que o agro do Rio Grande do Sul vai ser impactado e quais os efeitos colaterais na logística, não só da região sul, mas também do Brasil, na sua avaliação, que é um conhecedor do modal do agro brasileiro? Nós temos a safra gaúcha, ela normalmente sai pelo Porto de Rio Grande. Uhum.
um pouco pelo porto de Imbituba, em Santa Catarina. Então, eu acredito que os grãos acabam sendo desviados para esses portos. Atitudes como o da Bunge, lá em Rio Grande, é uma atitude preventiva, porque eles não sabem que nível vai acontecer e o prejuízo pode ser muito maior. Nós temos que esperar para ver o que vai acontecer, mas realmente o desvio que está sendo necessário fazer para que a produção do Planalto, do Rio Grande do Sul, chegue ao Porto de Rio Grande, ele realmente acrescenta aí uns 400 quilômetros, uma vez que ele dá uma volta muito grande, né? Uma volta mais voltado em direção à divisa com a Argentina. Sim. Desculpe, pode continuar, perdão. Você fez uma pausa e eu achei que você tinha concluído. Então, eu acredito que, assim, impactos maiores no escoamento dos grãos, ele não deve ter. O impacto é esse que nós estamos falando, os grãos, principalmente do Planalto, que vão ter que ir por outro caminho, por outras estradas, até o Porto de Rio Grande, como você mesmo mostrou e falou no início. Muito bem. Edeon, de quanto dinheiro vai ser preciso para refazer tudo o que foi perdido? E esse dinheiro vai vir apenas do governo ou você acredita que vão ter iniciativas de concessão, iniciativa privada atuando fortemente para acelerar esse processo de reconstrução? Eu acredito que vai ser um somatório de recursos, tanto do recurso do governo federal, do governo estadual, assim como das concessionárias. E, obviamente, as concessionárias vão ter que repassar isso de alguma forma. Porque uma catástrofe dessa, duvido que as concessionárias tinham um seguro para isso, né? É um momento que tem que se dar as mãos do setor privado, o setor público, sim, tanto federal quanto estadual e até municipal, buscando equacionar esse tremendo problema. Agora, em termos de recursos, qualquer valor que a gente for falar é um chute muito grande, né? Mas eu acredito que não se vai recuperar a infraestrutura do Rio Grande do Sul por menos de 3 bilhões de reais. Pois é, realmente os estragos são enormes e a gente vai precisar de mais dias para também entender os próximos passos, o que vem por aí. Edeon, é muito bom contar com você, especialmente para trazer os destaques da logística. A gente espera que você volte mais vezes com boas notícias da recuperação da infraestrutura no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, com bons efeitos para o agro. Edeon Vaz, que é o diretor executivo do Movimento Pro Logística. Volte sempre, Edeon. Obrigada pela companhia. Eu que agradeço, Kelly. Estamos à disposição. Da mesma forma, até a próxima. E no Rio Grande do Sul, há relatos de lavouras inteiras que foram levadas com a enxurrada. Só sobrou pedra. É o caso de uma área de arroz em Agudo, na região central do estado. Confira. Aqui, pessoal, era tudo lavoura de arroz. Hoje o que sobrou é buraco, pedra e montes de areia. Foi o que sobrou da lavoura de arroz. Essa é a situação. É uma situação impressionante. A gente vai até o Rio Grande do Sul para ter mais detalhes sobre isso, porque lá no Rio Grande do Sul, além desses relatos de lavouras inteiras que foram levadas com enxurrada, que só sobrou pedra, que a gente acabou de conferir, tem mais destaques. A gente vai conversar com o engenheiro agrônomo que atende esse agricultor que teve a lavoura levada com as águas. Seja muito bem-vindo, Christian Eduardo Gomes. Você está no Rio Grande do Sul, chove por aí, o cenário ainda é bastante desafiador, eu imagino. Para esses próximos 3 dias, são mais ou menos 150 milímetros de novo, em cima dos 700, mais ou menos, que já tivemos, né, no início do mês. É realmente muita chuva. Christian, o que aconteceu exatamente com essa lavoura do agricultor Radats que a gente viu? Pedras e mais pedras numa área onde já foi uma lavoura, o solo foi varrido, a lavoura foi varrida, sobrou só essa nova situação de um monte de rocha? O fluxo d'água, o turbilhão de água que acabou descendo, né, devido a esse pico de chuva, acabou acontecendo que arrasou com a lavoura por completo, né?
onde havia arroz a ser colhido, enfim, a cultura toda foi, e simplesmente a pressão da água foi tão grande que levou estruturas como galpões, máquinas agrícolas, redes elétricas inteiras, e também o solo, ficando somente ali o material primário mesmo, né? Pedras e rochas, né? Não é só ele, infelizmente, né? Assim como ele, nós temos dezenas de produtores ali, nas duas encostas, né? Na encosta, no outro lado, tem produtores também, como a família Segabinazzi lá também, que simplesmente arrasaram. Praticamente metade das áreas que já são pequenas, né? Ficaram inviáveis hoje para qualquer cultivo. Esse é o ponto. Essas áreas ficaram inviáveis para qualquer cultivo. Famílias de agricultores que têm a propriedade da terra tiveram a terra varrida pelas águas e o que sobrou foram rochas. Rochas que não configuram uma condição para novos plantios nos próximos anos. Não, infelizmente não. O que a gente percebe aqui, que as pessoas acho que não conhecem, a região central do estado, a depressão central, como é reconhecida geograficamente, ela é feita por pequenas propriedades, né? Praticamente agricultura familiar. São propriedades que já se cultivam arroz há mais de 50, 60 anos. O berço da colonização alemã e italiana, lá no século passado. Então, eles abriram no braço, isso aqui tudo fizeram as lavouras, umas lavouras extremamente produtivas, com uma qualidade de arroz excepcional, só que um evento desses, infelizmente, arrasou com tudo, né? Arrasou com a propriedade, com a estrutura de solo e com a esperança desses pobres produtores. Você está falando de toda essa situação, dos plantios que agora não poderão ocorrer nessa mesma região. Qual a saída que você vê enquanto engenheiro agrônomo? Perdão, está cortando. Qual a saída que você vê enquanto engenheiro agrônomo para essa situação? A gente vai ter que começar a fazer um trabalho, né? Assim como antigamente foram feitas as sistematizações de solo, né? Onde foram feitos arraste de material, né? Para tentar tapar, mas é um custo muito elevado. A gente vem apanhando há anos, né? Com a baixa remuneração, principalmente da lavoura orizícola, e onde se torna praticamente inviável a recomposição dessas áreas. Mas vão ter que fazer, não existe outra saída, né? Vamos recuperando aos poucos. É difícil fazer uma estimativa de quanto tempo, porque, inclusive, vou te dizer, tem áreas aqui que a gente não conseguiu acessar. E isso que a gente conseguiu mostrar, que o Nilson gravou e que o Igor Segabinazzi também, a gente conhece, a gente está com dificuldade de acessar essas áreas, porque simplesmente não existe mais estradas. Não temos mais acesso. A energia elétrica para cidades aqui do entorno levaram 2, 3 dias para se retomar. No interior não há. Não há mais estradas, não há mais energia, não há nada. As pessoas, é surreal o que a gente comenta, porque parece que é mentira, mas é um cenário de guerra. É um pós-guerra aqui. Christian, é de arrepiar realmente a gente que conhece a região central do Rio Grande do Sul e que conhece a história dessas famílias de produtores que vivem da agricultura, a gente consegue imaginar um pouquinho só do que é o drama que eles estão vivendo. Obrigada por estar conosco, obrigada por trazer esse relato, essa dimensão para todo o Brasil aqui na Jovem Pan News. A gente verdadeiramente deseja que vocês consigam achar saídas para que essa área volte a produzir bastante alimento para a mesa de todos nós. Volte sempre, Christian Gomes, engenheiro agrônomo, uma satisfação ter as suas informações aqui. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço. A você também. E agora a gente tem um recado da Ihara para você. Como vocês acompanharam na edição de hoje do Hora H do Agro, o Rio Grande do Sul enfrenta um momento desafiador devido às recentes chuvas e que tem causado estragos significativos em todo o estado, afetando não apenas as lavouras, mas também a vida de milhares e milhares de pessoas locais. Diante dessa situação, a Ihara, empresa de pesquisa e desenvolvimento de defensivos agrícolas, realizou doações para instituições e gostaria de incentivar a todos a se juntarem nessa causa. Essa ação está alinhada à iniciativa do Ihara, Força em Campo, todos juntos pela reconstrução do Rio Grande do Sul. E hoje convidamos cada um de vocês a se unirem a essa iniciativa.
Assim como a Ihara, vocês também têm a oportunidade de fazer a diferença doando qualquer quantia para as seguintes instituições e campanhas. Campanha Coopera Rio Grande, promovida pela FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul. A chave Pix é fecoagro@fecoagro-rs.com.br. Campanha Plantando Esperança, promovida pelo grupo SLC. A chave Pix é 04-580-781-1000 ao contrário, 91. Tem também a campanha Vencer do Bem, promovida pela Agroin. A chave Pix é 4737991@vaquinhacomk.com.br. Campanha Agro Solidário, promovida pela Agrocaxias. A chave Pix é 4739696@vaquinhacomk.com.br. Campanha da entidade Grupo do Bem. A chave Pix é 45140-940-1000 ao contrário, 14. Cotribá Asfuca, Associação dos Funcionários de Cotribá. A chave Pix 89099-147-1000 ao contrário, 94. Convidamos a todos vocês a se unirem à Ihara nessa jornada de solidariedade. Vamos unir forças e mostrar o quanto podemos fazer quando nos unimos por uma causa maior. Vamos fazer a diferença juntos. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até a próxima semana. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Nacional Valtra. Seu sucesso em nossos planos. Realização Jovem Pan News.